capítulo 27. Nós vamos ler alguns textos da todo 14 versículos. Gostaria que você meditasse comigo na palavra de Deus. Glórias a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Vamos repetir esse versículo 3 aqui comigo? Repita comigo. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glórias a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, e que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste buscar o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeite o teu servo com a ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Repete comigo. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Você pode falar assim: espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Esse salmo, realmente, que nós lemos aqui, é tremendo. É um salmo que fala sobre Davi, né? É um salmo que relata como que Davi estava, né? E realmente é um salmo que nos faz meditar muito na palavra de Deus, né? E principalmente algumas palavras que nos faz tomar para nós como profeticamente, né, na nossa vida. E uma delas, o versículo 4, nós vamos tomar para nós, principalmente o versículo 5. Eu quero que você leia aí juntamente comigo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. E aqui existe uma palavra e diz assim: glórias a Deus. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Essas palavras, realmente, nós estamos aqui lendo, e nós estamos aqui colocando no nosso coração essas palavras, para que nós possamos nos lembrar
que quando chegar no dia da nossa adversidade, aqui como diz a palavra de Deus, quando chegar no dia da nossa adversidade, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. Glórias a Deus. No dia da adversidade, o Senhor te esconderá, amém, amados? Amém. O Senhor te esconderá no seu pavilhão. Esse salmo realmente fala sobre a confiança em Deus. O Salmos 27 fala sobre essa confiança em que nós devemos ter em Deus. Este salmo, escrito por Davi, ele é um salmo muito curioso, porque dá-se a perguntar, amém, amados? Dá-se a perguntar, se porventura você me perguntasse quais seriam as condições que Davi teria para escrever este salmo, para falar sobre esse salmo, amém, amados? E eu diria para você, condição sem condições alguma, porque em meio a isso, como que Davi estava quando ele escreveu esse salmo? Aqui diz a palavra de Deus que ele estava cercado pelos seus inimigos. Cercado pelo inimigo não quer dizer que você tem uma porta de saída, um escape. Não, ele está cercado. Então, fica restrito. E aí diz, como aqui nós lemos no versículo 27, Davi falando, havia um cerco em sua volta, havia toda uma pressão do inimigo, fazendo com que Davi ficasse exilado, né? E o inimigo tentava alcançá-lo e destruí-lo, né? O que era mais, ele estava distante de Jerusalém, outra coisa. Diz também que ele estava escondido e espiado pelos seus inimigos, seus adversários. A verdade é que o inimigo estava em redor e procurava uma oportunidade para pegá-lo. Ou seja, o inimigo estava à espreita, tentando destruir Davi. Aí eu abro aspas aqui, e é bem parecido com o que o inimigo faz com as nossas vidas. Ele tenta armar ciladas, tenta cercar ou nos cercar, preparando ciladas para que nós possamos cair, ou preparando alguma coisa para que ele possa vir nos destruir. E aí, meu amado, é algo que nós estamos a aprender, né? Sobre essa cilada que o inimigo tenta nos destruir. Aqui diz a palavra de Deus que Davi, além de estar cercado e escondido, ele avistava a cidade santa, provavelmente, porque pelo que nós lemos aqui, ele começa a falar sobre em Jerusalém, ele começa a falar sobre o tabernáculo do Senhor, ele começa a falar sobre coisas em que ele provavelmente estaria sentindo falta, estaria precisando daquele lugar onde ele saberia que estava o lugar onde Deus estava. Ele sabia que ali tinha no tabernáculo a arca do Senhor. E a arca do Senhor significa, né, na Bíblia, a própria presença do Senhor. A arca, o tabernáculo continha a arca do Senhor e representava essa própria presença do Senhor. E o desejo de Davi, pelo qual ele demonstrava ali, era um profundo desejo de estar em Jerusalém, de estar ali perto, na cidade santa, e de lá estar lá na casa do Senhor para contemplar o Senhor. Amém? Mas por quê? Porque ele sabia que lá dentro da casa, ele estava seguro. É isso que nós acabamos de ler
quando no versículo 5 ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, né? Davi sabia que ali estaria seguro juntamente com Deus. E ele fala: eu quero morar na casa do Senhor. A morada na casa de Deus não é simplesmente a morada no qual ele falava: eu vou agora lá fazer um quartinho, vou fazer alguma coisa e morar lá juntamente, né? No qual a palavra de Deus está expressando é que um lugar mais seguro, onde ele deseja estar, é continuamente na presença de Deus, continuamente buscando a Deus. Então ali ele estaria seguro, né? E ele fala sobre o tabernáculo, que ele gostaria de estar no seu tabernáculo, né? E o desejo era a presença única de Deus. O que representava esse tabernáculo para nós, para eles e para nós? Para eles não era só apenas prédio, não era só apenas um local, uma tenda. Ele representava a presença de Deus. E nós sabemos que a presença de Deus também para nós deve ser procurado, deve ser buscado, deve ser realmente almejado isso na nossa vida, porque a presença de Deus é a única coisa que ninguém pode tomar. Deus na tua vida ninguém consegue tirar, a não ser você mesmo. Se você quiser deixar Deus, aí é diferente, mas ninguém pode tirar Deus da tua vida, porque Ele é Deus e Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo fortaleza na sua vida, em nome de Jesus. Davi chama a presença de Deus de a tua casa, o teu tabernáculo, a tua morada. Davi chama também de meu esconderijo, meu refúgio. Então Davi ele começa a falar sobre essa intimidade que ele tinha com Deus. Ele começa a falar a tua casa, o teu tabernáculo, Senhor. Ele começa a falar sobre tudo isso, são moradas no qual ele desejava no seu coração, ardia no coração de Davi. E o desejo era, ele desejava a presença de Deus. Davi, o que ele mais queria estar era na casa de Deus. E aí, como nós podemos ver e nós lemos: quero estar no teu tabernáculo, Senhor. Eu quero cantar louvores diante do teu tabernáculo. E ele começa a falar: eu quero estar diante de ti, Senhor. Ele começa a falar: eu quero estar contigo. E realmente essa presença de Deus faz falta. Fazia falta principalmente a Davi pelo fato dele não estar comumente. Ele estava em meio à guerra. Ele não estava simplesmente à toa, não. Ele estava exilado. O seu inimigo estava em volta. E ali diz que ele começa a desejar. Ele não pede outra coisa. Eu achei muito interessante é que o inimigo lá queria matar Davi, mas Davi tinha os olhos só apenas no Senhor. Ele não tinha os olhos em outra coisa, ele tinha os olhos voltados em Deus e desejava com o seu coração. E aí diz a palavra de Deus que ele fala: uma coisa pedi ao Senhor, versículo 4. Ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor. E ele não pediu outras coisas, ele não pediu a vitória da guerra, ele não pediu outros tesouros, ele não pediu outras coisas, não, ele pediu uma coisa só. Isso que nos chama a atenção. Davi, ele começa a mostrar que ele tinha propósito com Deus, ele tinha aliança com Deus. Deus o fez aliança com ele e ele tinha esse propósito e não oscilava em pensamento. Então ele quis mostrar exatamente isso. Ele começou com seus sentimentos,
sentindo a falta de Deus, e depois ele começa a orar a Deus, ele começa a falar: olha, uma coisa eu peço somente a Ti, Senhor. E ele começa a demonstrar isso, que ele não oscilava em pensamentos, ele não oscilava em visão referente a Deus, ele não oscilava na fé, ele tinha um propósito com Deus, com o próprio Deus. E ele fala aqui no versículo 4, diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar na formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Eu achei muito lindo, no qual Davi ele começa a falar uma coisa, um destino certo é estar com Deus. Ele sabia disso, ele desejava isso. Em meio à insatisfação, problema que Davi passava, ele começa a falar: a minha alegria está no Senhor, o meu prazer está no Senhor, só encontro na presença de Deus. E ele começa a falar: eu poderia pedir outras coisas, mas o único pedido dele foi estar no seu pavilhão. Eu quero a presença de Deus mais que qualquer coisa. Ele começa a falar sobre isso. Aí Davi ele começa a falar sobre Deus e comparar Deus a três coisas, pelo menos nós estamos vendo aqui. No versículo 1 você vai ver que ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Depois ele fala: mas quem temerei? O Senhor é a minha vida, de quem recearei? Aí eu acho muito interessante, é que ele vem falando sobre três coisas aqui. Ele fala sobre, olha, salvação, ele fala luz, salvação e fortaleza. Para que serve uma luz, amado? Para clarear, para nos acender, para que nós possamos ver, ter visão futura, ter visão adiante. A luz de Deus na nossa vida nos faz ver à frente, nos faz ver e enxergar o que o inimigo está tentando fazer contra a nossa vida. A luz de Deus na nossa vida nos faz ser um referencial no mundo. Ou seja, você é alguém que tem o brilho de Deus e vai fazer diferença onde há escuridão, onde há trevas. Amém, amados? Amém. Glórias a Deus. Você é como uma estrela em meio à escuridão. Amém? Nós cantamos isso domingo, né? Então, é bem desse jeito. Então, se você tem o brilho de Deus, você tem a luz de Deus, logo, você é algo diferente. Você ilumina. Glórias a Deus. E Davi ele começa a falar que Deus, e comparar Deus à salvação. Salvação no dia da batalha. No Antigo Testamento, amados, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, salvação tem dois significados, não como nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento, salvação fala sobre salvação da nossa alma, que nós vamos estar com Deus, não é isso mesmo que fala? No Antigo Testamento, falava sobre livramento de uma batalha. Então, sempre quando eles estavam falando de salvação, geralmente se falava de uma proteção em meio a uma batalha, a uma guerra, né? E no Novo Testamento nós podemos ver Deus falando sobre a salvação da nossa vida, da nossa alma, né? Então, há duas coisas em que eu gostaria de salientar aqui na nossa igreja: esse livramento que Deus pode nos dar, esse livramento, né, para o Senhor ser salvação na nossa vida, em meio à batalha, glórias a Deus, e essa salvação que o Senhor nos proporciona na nossa vida, né, mais que abundante em nome de Jesus, amém? Você passará cantando em meio à guerra, porque é isso realmente o que acontece quando nós passamos de uma batalha e passamos a ter vitória, isso, e aí nós passamos a cantar,
né, passamos a ter êxito na nossa vida. Fortaleza também significava muralhas enormes, que fazia toda a diferença em meio a uma guerra. Então Davi começa a comparar Deus como uma fortaleza que fazia a diferença. Deus é a minha proteção. É exatamente isso que Davi estava falando. Olha, Deus é aquele que vai me proteger. Porque aqueles que estavam em meio a uma guerra ou alguma coisa, não tivessem fortaleza, eram cidades facilmente, que poderia dizer, entravam qualquer pessoa. Então, para isso, a fortaleza fazia total diferença. Glórias a Deus. Ele é a força da minha vida, em nome de Jesus. Amém? É a tua também? Em nome de Jesus. Então, o Senhor é a nossa força, amado. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que pode nos livrar da mão dos inimigos, em nome de Jesus. Eu fiquei meditando também nesse texto e eu fiquei pensativo. O porquê que Davi, em meio a uma batalha, ele não ficou preocupado com as táticas de uma guerra. Ele não ficou preocupado com o que o inimigo estava vindo sobre ele, o que eles estavam pensando, o que eles queriam fazer. Mas ele desejava e ele o amava primeiramente. Ele amava a Deus primeiramente. Segundo, a presença de Deus é o lugar mais seguro onde possamos estar. Então Davi ele começa a nos mostrar sobre isso, que a presença de Deus é o lugar mais seguro onde qualquer homem, qualquer pessoa deve estar, em nome de Jesus. É uma coisa que nós temos aprendido, né? Uma das coisas que o bispo César nos ensina é que realmente quando nós estamos em meio à prosperidade na sua vida, ou em meio a vitórias, você deve louvar. Louve a Deus. Mas quando você estiver em meio a uma adversidade, como nós estamos falando aqui, que Davi estava também, quero dizer a você, meu amado, que é para você crescer. Aí você vai falar, mas isso dói, né? Está vindo muito vento, está vindo muita tempestade, está vindo muitas coisas sobre a minha vida. Deus está proporcionando crescimento na sua vida. Porque se você não passar por isso, você nunca vai saber o que é crescer. Você nunca vai saber o que é ser um vitorioso. Para ser um vitorioso é preciso ter batalha, ter guerras, né? É quando nós estamos aqui orando, jejuando, nós estamos orando por alguém, mas está tão difícil. Está difícil, vai ser difícil. Satanás vai vir com tudo, seus adversários vão se levantar, mas é preciso você aprender nessa batalha, e você aprender a confiar no Senhor, ter a dependência de Deus, para que você possa receber do Senhor a vitória, em nome de Jesus. Amém? Então eu vejo isso, que quanto mais nós passamos numa adversidade, mais nós nos treinamos. Nós estamos como um período de treinamento, né? Que nós estamos passando por batalhas e sendo treinados, né? Então nós ficamos mais fortes, né? Com as adversidades fortes na nossa vida. Se você não passa por nada, amado, gostaria que você prestasse atenção só por um instante. Se você não passa por nada, fica difícil você seguir adiante. Porque de repente você vai ver que você tem adversidade, você não vai suportar, você não vai conseguir suportar. Mas em nome de Jesus eu digo, você vai suportar. Amém. Porque eu digo, você está sendo treinado para que você seja forte. Você está sendo treinado porque você está aprendendo a confiar, a depender de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus.
Eu fiquei aqui meditando em algumas coisas que eu fiquei pensando muito no versículo, no capítulo 27. Fiquei pensando, meditando, e realmente não é fácil o que Davi estava passando. A gente vê que ele começa a orar, tem outras horas que ele começa a suplicar. Assim, outra hora, como no versículo 14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. Então ele começa assim como se fosse dando conselhos. Ele termina dando conselhos, espera no Senhor. Mas antes disso, em versículos anteriores, ele começa a falar sobre ainda que se o pai dele ou a mãe dele o abandonasse, o Senhor recolheria. Então é muito interessante. Na guerra, no pavilhão, como Davi falou no versículo 5, a tenda do rei, amado, é o lugar onde todos que estavam ali correriam mais risco, mas também é um lugar mais seguro, porque entre o pavilhão existiriam todos os soldados, todos aqueles que iriam proteger o rei, e dali viria, toda a ordem para se ganhar uma batalha. Na tenda do rei é o lugar mais seguro onde qualquer pessoa pode estar. Amém, amado? Você deve estar com Deus. Você deve estar na dependência de Deus. Amada igreja, você deve estar na dependência de Deus, em nome de Jesus. A força, de repente você vai falar assim: eu não tenho força para batalhar, eu não tenho força para guerrear. Aí eu vou falar para você: a sua força não vem de homens, a sua força não vem das pessoas, mas vem do Senhor. Amém, amado? A sua força vai vir realmente em Deus, mas vai vir de uma maneira onde você não espera. Quando as adversidades vierem sobre você e você estiver na dependência de Deus, quando os problemas vierem sobre você e vocês estiverem na dependência de Deus, logo vocês vão ver quanta força Deus está te dando, em nome de Jesus. Deus está contigo, amado. Deus está comigo, Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. O vínculo que o Senhor fez é forte. E aí é onde eu entro no versículo 10, que é maior do que qualquer pessoa aqui na terra. Aí a gente começa a ver o versículo 10, quero que você olhe aí na sua Bíblia. Diz assim: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O vínculo que Deus tem com você é mais forte do que qualquer vínculo de uma pessoa para com outra, de um pai com um filho, de uma mãe com um filho, de um esposo com a esposa. É maior do que tudo isso. Ainda que o seu pai e a sua mãe, como que fala aí na sua Bíblia, me desampararem, o Senhor me recolherá. Amém? Glórias a Deus. Você fez essa campanha, fizemos essa campanha, estamos na 7ª semana. Nós estamos aqui todo mês, ou toda semana, durante o mês inteiro, aqui orando, vindo aqui a falar a palavra de Deus. Nós viemos aqui buscar a presença de Deus. Nós podemos aprender muito com essas campanhas, de milagres e conquistas, mas para você ter êxito em tudo isso, é preciso, amar cada um de nós se posicionar. O que eu disse? Posicionar. Cada um de nós temos que nos posicionar. E posicionar significa realmente não de qualquer jeito, mas na dependência de Deus, naquilo que Deus quer, da maneira que Deus quer.
aí nós vamos ter conquistas, nós vamos alcançar milagres na nossa vida, alcançar vitórias na nossa vida. Não vem simplesmente caindo do céu assim de qualquer jeito, como muitas pessoas acham. Eu quero a vitória, e fica lá, né? Sem esperar, sem pedir, sem orar, sem clamar a Deus, sem louvar a Deus, de qualquer jeito. Não, você deve tomar um posicionamento, meu amado, porque você tem que estar tomando aí a posição de um filho de Deus, a posição de um guerreiro, né? Assim como Davi estava, em meio a uma batalha, ele dependeu totalmente de Deus, em nome de Jesus, amém? Porque o inimigo, meu amado, ele quer, na realidade, mostrar toda a força que ele tem, ou que ele acha que tem. Satanás quer tentar contra nós, quer tentar contra você, tentando mostrar uma força que eu digo, não tem. Porque ele quer amedrontar, ele quer tentar tirar os méritos de Deus, ou as bênçãos que você vai receber de Deus. Porque você acha que um covarde, ele consegue andar com Deus? Ele corre. Você acha que alguém que tem medo de qualquer coisa, ele vai conseguir andar sossegado, em paz? Não, ele vai correr. E aí o que eu quero dizer, Satanás ele se apresenta de uma maneira onde as pessoas, para que as pessoas tenham medo, e é uma das coisas que ele mais trabalha, o medo. Ele trabalha no medo, ele trabalha nessa adversidade, nesse lado obscuro, tentando pôr medo sobre as pessoas, tentando mostrar força para que as pessoas parem de buscar a Deus, parem de ter forças em Deus, parem de buscar intimidade com Deus. E isso, Satanás é perito. Ele é perito. As suas fraquezas, meu amado, ele vai sempre mostrar. Satanás vai se mostrar, vai lá falar, olha, você fez isso, você fez aquilo outro, você é fraco nisso, você é fraca nisso, você não consegue isso. Ele vai tentar de todo jeito, porque ele quer na realidade é que nós não nos posicionamos. Ele quer na realidade é que você não olhe para Deus e diga, Senhor, eu dependo de Ti, eu clamo a Ti, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. Então isso é o que Satanás intenta sobre nós. E uma das coisas que eu digo, Deus, Ele sabe da sua fraqueza, meu irmão. Ele sabe da minha fraqueza, Ele sabe da nossa fraqueza. Deus, Ele sabe de tudo o que nós fazemos. Seja ali você escondidinho ou não, Ele sabe de tudo que nós fazemos. Então, Ele sabe das nossas fraquezas. Mas Ele espera de nós que nós tomamos esse posicionamento, para nós possamos depender dEle, nós possamos nos preparar, almejar a presença de Deus, querer a presença de Deus, em nome de Jesus. E eu falo para os amados que realmente o Senhor, Ele quer que nós estejamos na presença dEle. O Senhor, Ele quer que nós estejamos desejando a presença de Deus, em nome de Jesus. Aí eu pus aqui sobre a força, a nossa força é o Senhor, amado. A força que você necessita é Jesus. A força que você está esperando, que você vai ter, é Deus na sua vida. Essa é a força que não vem da sua inteligência. Essa força que você está esperando ter, ela não vem da sua capacidade, amado. Em nome de Jesus, ela não vem, eu vou falar agora de uma coisa, do nosso dinheiro, né? Não vem disso, desse recurso. Essa força não vem daí. Essa força vem na nossa vida mediante Jesus Cristo.
E uma coisa que eu gostaria de salientar aqui na igreja é sobre isso, meu amado. A força para te capacitar vem de Deus, em nome de Jesus. E essa força, Deus tem uma aliança com você, meu amado. Nessa força, Deus tem uma aliança com você. Amém? Glórias a Deus. Vou falar uma coisa aqui que muitas vezes nós não paramos para pensar, e nós achamos que pelo fato de nós estarmos com Jesus, nós achamos que Satanás está sossegado e deixou você de lado. Nós sabemos que não é bem assim. Satanás vai tentar fechar algumas portas da sua vida, amado. Nós falamos sobre portas que abrem, mas não fique pensando que Satanás dá por perdido. Ele vem tentar matar, roubar, matar e destruir. Essa é uma das coisas que ele mais sabe fazer: roubar, matar e destruir. Então, ainda que Satanás e os seus demônios, ainda que use os seus filhos, eu poderia dizer aqueles que se deixam fazer, Satanás usar ele ou eles, ainda que tenham esses inimigos, né, vindo contra você, tentando fechar portas, eu poderia dizer aqui, assim como nós começamos a campanha das chaves, que fala sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Então, amado, as portas do inferno não prevalecerão, porque nós estamos na dependência de Deus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós estamos na dependência de Deus. Nós estamos dependendo de Jesus. Então, meu amado, essa chave que hoje nós podemos tomar aqui, mais do que nítido, no qual nós vimos Davi falando, seria a chave da dependência. Essa chave da dependência, meu amado, dependa exclusivamente de Jesus, não das suas forças, não do seu dinheiro, da sua capacidade, mas nós podemos dizer, igual Davi falou, versículo 4, ele começa a falar: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha, pôr-me-á sobre um lugar seguro. Então nós podemos ver sobre chave da dependência, podemos ver sobre a força do Senhor, poderemos ver sobre o sobrenatural de Deus, podemos ver sobre os milagres que Deus pode fazer na sua vida, podemos ver sobre muitas coisas. E como nós falamos sobre as chaves do reino, o abrir das portas que vem somente mediante Deus. Não é porque você merece. Eu sou mais bonitinho e eu mereço. É porque Deus está na tua vida, amém? Glórias a Deus, amém, amado? Amém. Deus está na tua vida, glória a Deus. Então, se Deus está na tua vida, então, amado, é por causa disso que você está recebendo as chaves. É por causa disso que você está na dependência de Deus. Depender de Deus é aquilo que Davi quis mostrar. Ele estava em meio a uma guerra, exilado. Ele estava com seu inimigo espiando, tentando algo contra ele. Mas Davi, ele começa a falar e começa a desejar a presença de Deus, a dependência do Senhor. Glórias a Deus. Para abrir as portas,
que muitas vezes nós estamos aqui falando, não Deus, mas me dá mais chaves. Senhor, eu quero, eu preciso disso, daquilo outro. Mas na verdade, muitas vezes estamos mais procurando as outras coisas. E Davi, ele nos ensina aqui falando, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor. Ele não pediu bens, ele não pediu outras coisas, ele pediu somente o próprio Deus, a presença do próprio Deus, a dependência do próprio Deus. E aí, meu amado, eu deixo esse versículo 14 como algo que Davi está falando aqui na nossa vida, para que eu e você possamos tomar posse da palavra de Deus. Leia comigo, diz assim: espera no Senhor. Anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aí agora eu quero que você leia isso animado, né, amado? E aqui diz assim: espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te. Olha a pessoa que está do seu lado, anima-te, amado. Anima-te, né? E Ele fortalecerá. O que diz mais? O teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glórias a Deus. Amado, Davi, ele vem nos dando aqui o segredo de como estar em paz em meio a uma tribulação, como estar na paz de Deus em meio a uma dificuldade, como estar em algo que está difícil. Ele começa a falar assim: olha, espera no Senhor. Espera no Senhor significa depender de Deus. Estou na dependência de Deus. Eu não vou agir pela minha vontade, eu não vou agir pela minha força, eu não vou agir porque eu acho, porque deve ser assim, porque alguém falou assim. Não, eu vou agir porque eu estou esperando no tempo certo. Aí Deus falou, eu vou fazer. Estou na dependência de Deus, em nome de Jesus. Levante aí, meu amado. Glórias a Deus. Levante por um instante. E eu quero aqui orar com você. Eu quero aqui orar para que eu e você possa sair daqui, amado, totalmente abençoado, na dependência de Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você não apenas saia daqui como um dia normal, como mais um dia de campanha, né? Mas se você saia daqui com a vitória, a dependência de Deus. Hoje você aprendeu com o nosso amado Davi a depender do Senhor. Essa chave que te faz ter dependência de Deus, amado, é fundamental na sua vida. Amém? Amém, amados? Glórias a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Oramos ao Senhor. Glórias a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, muito obrigado. Nós te bendizemos. Eu te agradeço, meu Deus. E ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa dependência que nós não estamos depositando em homens, mas estamos depositando em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por esta chave. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque nós podemos, Senhor, ó Deus, em Ti, Pai, depender totalmente. Oramos, ó Pai, para que o Senhor seja a nossa fortaleza, o Senhor seja a nossa salvação, o Senhor seja a nossa luz. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, assim como Davi almejou em querer estar na presença do Senhor todos os dias. Ó Pai, não nos deixa desviar, não nos deixa olhar para a direita, para a esquerda, para trás, mas nos faz, Senhor Deus, olhar somente para o alto, para o alvo que é Jesus. Ó meu Deus, seja a nossa força, seja a nossa fortaleza, seja a nossa luz, Senhor. Em nome de Jesus, nós assim te engrandecemos. Muito obrigado, Pai. Senhor, que cada um daqui, Senhor, saia, Senhor Deus, com esta chave. Saia na vitória do Senhor, em nome de Jesus.
Pai, nós oramos, te agradecemos, muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até aquele grande dia, em nome de Jesus. O amado toma posse? Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. A paz do Senhor, amado.